Olá a todos, tudo bem? Eu me chamo Cleison Oliveira e eu, junto à minha equipe, na qual eu composto por Alexandre Gonçalves, Arthur, Tuan Lima, ficamos responsáveis pela apresentação morfofisiológica e também das características agronômicas das culturas do capim-búfalo e do feijão miúdo. A estrutura da apresentação do nosso trabalho foi dividida da seguinte forma. O capim-búfalo é uma espécie na qual faz parte do reino Plantae, da ordem Poalis, faz parte da família das poáceas, do gênero Schiencelos, e o nome da seguinte espécie é a Schiencelos ciliaris. Essa vegetação é caracterizada por ser uma espécie exótica, mas especificamente de origem africana. Ela apresenta uma excelente produção de forragem, além de ter uma ótima adaptação às condições semiáridas e também por ter uma alta taxa de germinação. Essa cultura é uma cultura perene, o seu ciclo de reprodução é especificamente por sementes e seu habitat é o aéreo. Bem, o capim-búfalo apresenta um sistema radicular fasciculado e pivotante, ou seja, tem como propósito de permitir uma maior fixação no solo em questão, como também ter como possibilidade de permitir uma captação e exploração de água nas camadas mais profundas do solo. O caule dessa estrutura em questão é um caule do tipo Como e são vegetações no qual apresenta um caule aéreo, com seu hábito de crescimento ereto, ou seja, essa planta vai ter um crescimento sempre vertical com relação ao solo. Essas folhas desses vegetais são do tipo sésseis, isto é, essas folhas são ascendentes de pecíolos, também elas são organizadas de forma alternada no caule em questão. Características agronômicas. Então, o capim-búfalo tem como característica apresentar alto valor nutritivo, além da sua alta taxa de digestibilidade da matéria seca e da proteína bruta. Então, ele apresenta também uma boa portabilidade. Então, apresenta uma produção na região semiárida de 4 toneladas ao ano a 12 toneladas ao ano de matéria seca. Então, ele tem uma matéria seca bem abrangível. Além disso, a forragem produzida por essa cultura tem capacidade de suportar até 1,8 animais na hectare ao ano, o que permite um ganho médio diário de 245 gramas por animal. Então, nessa tabela 1, podemos ver que na época seca, o capim-búfalo tem um grande teor de matéria seca nessa época, uma matéria seca que dá para vermos aí que é de 81,6%. Também tem a proteína bruta, extrato elétrico, fibra de detergente ácido e fibra de detergente ácido e material mineral, que pode estar diversificando aí esse capim-bofo na época seca e na época chuvosa. Então, e por fim, tem umas vantagens e as desvantagens do capim-bofo. Então, começando com vantagens, temos a excelência adaptação às adversidades climáticas, a alta taxa de germinação, possibilidade de produção de silagem e resistência a longos períodos de estiagem e baixo nível de pluviométricos. E como desvantagens, temos que eles não são tolerantes a solos mal drenados e ela é uma espécie altamente invasiva. A depender da cultura que você planta, ela se torna altamente invasiva. Olá, meu nome é Arthur e vou estar falando sobre o feijão miúdo, que é a leguminosa, a forrageira leguminosa que nosso grupo ficou para apresentar. Está falando primeiro sobre as características agronômicas e morfológicas e as características em geral. Na taxonomia, essa leguminosa vem do reino Plantae, divisão Magnolophyta, classe Magnolopsida, ordem Fabalis, família Fabaceae, gênero Vigna, e essa espécie é a Vigna ungulata.
Essa espécie é originária do continente africano, semelhante às demais forrageiras, foram introduzidas durante o período colonial no Brasil. As características morfofisiológicas da raiz têm um sistema radicular e é bastante desenvolvido, ocorrendo a presença de bactérias do gênero Rhizobio, responsáveis pela assimilação simbiótica de nitrogênio. E a presença desse nitrogênio nessa assimilação proporciona, assim, uma revitalização desses solos, cujos estavam desprovidos de elementos químicos essenciais. Então, um solo que está desprovido de nitrogênio, essa raiz é bastante favorável à fixação desse nitrogênio em todos os solos com essa deficiência. O caule tem um talo principal, aí tem um ramo primário e junto com o ramo primário tem os ramos secundários. Uma imagem mais detalhada, onde tem um pecíolo, onde está a folha, o talo, a axila e as gemas auxiliares. Da morfologia da folha, ela é alternada dística, a forma do seu limbo é composta e trifoliada, a superfície dessas folhas são glabras, a consistência são herbáceas e a nervação ou venação são pininéveas e tem um comprimento de 6 a 8 centímetros. O fruto é um legume deiscente, que abre por duas válvulas, né, pelos dois lados, com a característica desse fruto. Muito obrigado, Arthur, pela excelente explicação. Agora, iniciaremos as características agronômicas. E quem falará sou eu, Alexandre Gonçalves. É interessante relacionar essas características agronômicas, porque ela vai nos mostrar algumas informações e que servirão como princípios ou início para a produção ou para a implementação de uma forrageira ou de outro vegetal. Nesse caso, falaremos sobre a forrageira, especialmente a nossa forrageira feijão moído. E uma das características agronômicas mais importantes delas é a característica de permanecer em lugares onde existe baixa incidência de precipitação, ou seja, menor presença de água. Isso vai fazer com que esse tipo de forragem possa se desenvolver em regiões onde o clima não é propício à chuva. Assim, regiões semiáridas e áridas são mais voltadas para esse tipo de cultivo de forrageiras, que é o feijão moído. Um outro ponto interessante a ser adicionado é que, além de ela ser instalada e ter bons resultados em climas áridos, semiáridos, ela também se desenvolve em regiões onde o solo não tem uma boa produtividade ou não é fértil. Isso faz com que ela possa tanto vivenciar naquela região, como também recuperar quimicamente aquele solo. Por quê? Como vimos anteriormente, essas raízes leguminosas, especialmente o nosso feijão, outros tipos de feijão ou soja, disponibiliza de um micro-organismo chamado do gênero ribossomo. Esse ribossomo possui, ou produz, melhor dizendo, substâncias relacionadas a nitrogênio. Essas bactérias conseguem capturar esse nitrogênio, fazendo com que a planta consiga explodir. Lembre-se que não tem nenhum adubo químico, digamos assim, nitrogenado, de um nitrogênio que vai disponibilizar diretamente para a planta. Mas sim, existem outros, como ureia, entre outras coisas aqui, mas que uma das principais ferramentas dessa forrageira é capturar esse nitrogênio por meio dessas bactérias. E a gente pode até ver aqui, outra característica interessante. Sua cobertura verde utilizada sua cobertura verde utilizada sendo revolvida no solo. Como resultado, disponibiliza 1 tonelada de nitrogênio. Outra característica interessante também, especialmente na nossa região, que às vezes pode acontecer de moinhos por conta de altas temperaturas. Ela suporta as rajadas de vento. Então, além de ela produzir bem em solos baixos, com baixa fertilidade, além de não exigir tanta água, além também de dar essa possibilidade de cultura verde, de alimentação
tanto para a humana, por meio dos grãos, como também para o bovino de leite, ela possibilita essa característica de resistência a grandes ventanias. Outro modo também que a gente pode até visualizar, que ela possui uma boa digestibilidade. Isso faz com que esses animais queiram consumir por longos tempos, sem ter esse abuso, digamos assim. Além disso, ela produz 23,7% de proteína. Isso vai muito bem para bovinos de leite. Por isso que elas são essencialmente utilizadas para bovino de leite. A visão dessa forrageira feijão miúdo é especialmente para bovino de leite, para a produção de bovino de leite, por conta que tem uma boa quantidade de matéria seca e também pela proteína. Aqui, ó, como a gente, eu até falei brevemente o grão é uma alimentação, digamos, humana, e já as folhas são uma alimentação para animais, como também para revolver o solo. Ela também, a gente vê outras características que tanto o grão como a folha também são utilizadas como alimentação para animal. Nós vimos aqui, ó, existem boas características do NDT, FND e FDA possuem boas taxas comparadas ao grão. Em contrapartida, a NDT, que é nutrientes digestivos total, é maior do que no nosso no feijão moído em folha. Outras características que a gente for relacionar com feijão, com grão, com milho, que ela produz outras boas características, como aqui, ó, a FDN é maior em um feijão moído, tanto no grão como a folha, como também a FDA. Só perdendo só para nível de nutrientes digestivos total, NDT. Essas características são importantes para que a gente possa analisar e tentar também movimentar e utilizar esses dois tipos de culturas que vão auxiliar. Um auxilia o outro, um é proteína, outro é carboidrato. Então é muito importante analisar essas duas situações. Agora falaremos um pouco brevemente sobre as vantagens e desvantagens. A vantagem é a boa digestibilidade. Outro ponto também é o alto teor de proteína. Além disso, ela tem uma ótima recuperação de solo, especialmente em solos com baixa fertilidade. Ela também adapta muito bem à baixa incidência hídrica e também tem um bom desenvolvimento em solos arenosos. Olha que interessante. Então, são duas essas características aqui, e especialmente essa é muito interessante porque, especialmente herbáceas, são exigentes em solos com maior porcentagem de argila. Nesse caso, não. Uma desvantagem que acaba acontecendo, falarei do ponto 2 e ponto 3, são bem relacionados com patógenos e micro-organismos que podem atrapalhar o desenvolvimento da mesma por inúmeros fatores, porque você vai possibilitar com que esses micro-organismos possam se alimentar e viver por mais tempo. Além disso, o primeiro ponto aqui, mesmo sendo uma ótima alternativa, ainda assim acaba sendo necessário a utilização do milho como uma boa outra forma também. Então, mesmo ainda tendo essa possibilidade, tendo essa adaptação, ela ainda é necessária ainda outras gramíneas, como o milho, por exemplo.